Como ser lucrativo no day trade em 5 passos. O vídeo de hoje vai ter uma introdução um pouco mais séria, um pouco mais sóbria, justamente porque a gente tá falando sobre day trade. Um assunto fantástico, apaixonante, quem opera sabe muito bem do que eu tô falando, mas que infelizmente por alguns players acabaram sendo prostituído, sujo, deturbado pro benefício deles. Então a gente vai conversar hoje, eu vou te dar esses 5 passos, eu tenho certeza que vai te ajudar muito cada um deles. Se eu tivesse recebido esses 5 pontos no início da minha trajetória, eu tenho certeza que eu teria economizado muita energia emocional e principalmente muito dinheiro também. Então, day trade é esse o assunto do vídeo de hoje, bora pro conteúdo. Swing trade em altíssimo nível, cara. Muito bem, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Fabrício Lorenz, analista certificado de investimentos. E se tu tá buscando por um lugar para aprender sobre trade de investimentos, tu tá no lugar certo. Aqui todos os domingos às 14 horas eu divulgo um conteúdo para te ajudar a ser lucrativo e consistente dentro do mercado. Por isso, eu te convido a se inscrever aqui embaixo para participar da nossa comunidade que tá cada vez mais linda. Impressionante a quantidade de pessoas qualificadas que tá aqui dentro. Cara, 99,9% das pessoas que estão aqui dentro estão no trade de forma séria. Eu me sinto muito orgulhoso por participar junto contigo aqui dessa comunidade. O vídeo de hoje vai ser pra gente conversar sobre day trade, especialmente como ser lucrativo no day trade. Essa modalidade que é extremamente apaixonante. Eu desconfio que, cara, 90% das pessoas que começaram no mercado começaram por essa modalidade. Eu comecei, tá? E ainda bem, porque essa modalidade, ela apaixona demais. Quando a gente começa ali, cara, a gente não quer parar nunca mais. Tem pessoas que começaram por hobby e acabaram levando por profissão. Euzinho sou um deles. E eu sei que tem muita gente que faz isso também. Eu sei que tem muita gente que quer isso também. Quer o trade não pro seu hobby, só por uma rendinha, mas como sua profissão principal. E isso é fantástico. Só que acaba que, em virtude da desinformação passado por alguns players, as pessoas mais desavisadas que ainda estão conhecendo esse mercado acabam sendo enganadas de alguma maneira. Então, no vídeo de hoje eu resolvi fazer aqui um passo a passo de 5 pontos que, caso tu esteja começando no trader ou caso tu já esteja no início, mas ainda não se achou muito bem, eu tenho certeza que esse passo a passo vai te ajudar muito. O que precisa ser feito para ser lucrativo no day trade? Terceiro passo é super importante, já vou adiantando, talvez seja o mais importante, então fica comigo até o final do vídeo, até porque, além desse passo, lá no final eu vou trazer uma surpresa fenomenal, tá? Que só quem assistiu o vídeo inteiro vai conseguir entender, então fica comigo que eu tenho certeza que tu vai gostar, tá? Vambora. Então, Lorenz, comecei no day trade, o que eu faço? Bom, vamos lá, então, o que é preciso para esse day trader iniciante começar a sua jornada de forma exemplar? Bom, primeira coisa, o day trader abre a porta do mercado e a primeira coisa que ele se depara é um monte de número, um monte de indicador, um monte de candles, um monte de estratégia, gerenciamento de risco psicológico, meu Deus, para onde vai? Primeira coisa que um day trader precisa ter para iniciar a sua caminhada é uma estratégia, um setup, um modelo operacional para se operar. Assim como um viajante precisa de um carro para sair do lugar, um trader precisa de uma estratégia, mas não uma simples estratégia, não qualquer estratégia. O day trader iniciante precisa de uma estratégia objetiva. Qual é a diferença da estratégia normal, ou digamos assim, uma estratégia subjetiva, para uma estratégia objetiva? Bom, a estratégia subjetiva, ela dá margem de interpretação para o trader. O trader, quando ele olha para um gráfico, ele, dependendo da estratégia que ele estiver utilizando, ele pode julgar que aquilo que está acontecendo é uma configuração de uma entrada ou não. Isso é uma estratégia subjetiva. E o que um day trader iniciante deve fazer não é para esse caminho. Day trader iniciante precisa ir para uma estratégia objetiva, porque uma estratégia objetiva, ela não dá margem de interpretação. Ela vai dizer para o day trader se tem ou não tem uma entrada naquele sinal. Isso é muito importante, porque um day trader que está começando, ele ainda não tem toda a manha, ele ainda não tem todo o conhecimento, ele não sabe interpretar de forma redonda um gráfico. Logo, não dá para abrir margem de interpretação, porque a interpretação desse day trader iniciante vai estar errada, tá? Deixa eu falar em poucas palavras, vai estar errada na maior parte do tempo. E faz parte, é um processo de aprendizagem, então no início vai estar errada. Conforme o day trader for ganhando cancha, experiência e conhecimento, ele até pode ir para um sistema um pouco mais subjetivo. Mas no início, eu sugiro muito um sistema completamente objetivo. Por exemplo, pego aqui uma média móvel de 9. Quando a média móvel de 9 virar para cima, eu vou ter uma compra. E quando a média móvel de 9 virar para baixo, eu vou
vender a operação. Não tem subjetivismo, é completamente preto no branco. Virou pra cima eu compro, virou pra baixo eu vendo. E por que isso é importante? Porque dessa forma o trader sabe o que fazer. Se o day trader iniciante colocar um sistema subjetivo, cara, a chance de ele fazer lambança assim, ó, é enorme, tá? E aí, a grande questão é que o day trader não vai saber se ele tá errado, se o mercado está errado ou se o sistema é que não funciona. Então, para tirar todas essas questões, o melhor a fazer é operar um sistema completamente objetivo, fácil de ser interpretado, né? Não é aquele sistema com 50 milhões de indicadores. Cara, 2 indicadores no máximo. E aí ele sabe, não, ó, tô fazendo de maneira certa. Deu certo aqui, parará, mas tomei o stop. Então, a primeira coisa é essa. Escolher uma estratégia objetiva. Agora, só deixa eu abrir um parênteses aqui para te entender a relevância de uma estratégia objetiva. Presta atenção nisso, cara. Digamos que tu tenha lá estudado algumas estratégias, tá? Tu estudou médias, ou IFR, ou 9.1, alguma coisa do Oliver Velez. Tu estudou estratégias e tu vai fazer o que agora? Lores, sei 55 estratégias. Qual eu opero? Bom, agora tu vai ter que conhecer os números dessa estratégia. Como é que tu vai saber se essa estratégia é boa ou ruim se tu não conhece os números? O que são os números? Bom, primeiro, essa estratégia dá dinheiro. Se ela deu dinheiro, como é que tu vai saber isso? Tu vai fazer um backtest. Tu vai ver no passado o quanto aquela estratégia performou. O mercado funciona dessa maneira. O que ele fez no passado, ele tende a replicar no futuro. Então, se nós tivemos um resultado positivo no passado, a expectativa é que no futuro ele se replique, né? Isso vale para investimentos e se vale para trader. Só que, em especial, eu preciso que tu saiba 3 fatores dessa estratégia. 3 importantes números, além da rentabilidade. O primeiro é o quanto essa estratégia acerta na média, que é a taxa de acerto. Ela acerta 60%, ela acerta 40%, ela acerta 80%. Tu precisa saber isso, porque quando tu for operar a estratégia, tu já sabe o quanto ela tende a acertar. Se tu tem uma estratégia de taxa de acerto baixa e tu começa a operar ela, se tu começa a errar muito trade, isso vai estar dentro do padrão, né? Por quê? Porque essa estratégia ela tem a característica de acertar pouco, só que quando acerta, ganha muito. Então, no momento em que tu vai operar ela, tu já sabe como ela se comporta. Por isso que tu precisa saber quanto ela acerta e quanto ela ganha, que é o payoff. O segundo ponto é o drawdown máximo dessa estratégia. Em algum momento, a estratégia vai começar a performar mal, tá? Isso faz parte de toda e qualquer estratégia. De novo, seja no investimento ou seja no trade. Se no passado, em algum momento, essa estratégia já foi tão mal a ponto de fazer a tua curva de capital cair 20%, isso pode acontecer de novo no futuro. Então, tu tem que estar preparado para essa queda de 20%, sabendo que é normal. E sabendo que mesmo com essa queda de 20%, o sistema rendeu muito dinheiro. E por último, o índice Sharpe, que nada mais é do que uma forma de entender o quanto essa estratégia dá dinheiro frente ao risco que tu toma, tá? Isso também é muito importante, porque se tu tem uma estratégia que tu toma muito risco para ganhar um pouquinho de dinheiro, não faz sentido, né? Quanto menos risco tu tomar para ganhar a mesma quantidade de dinheiro, melhor. Então começa por aí. Uma estratégia objetiva, tu vai conseguir claramente identificar esses 3 fatores, ok? E o segundo passo é justamente saber aonde a gente vai colocar essa estratégia, né? Porque, pô, eu tenho uma estratégia aqui, mas e agora? Vou operar no mini índice? Vou operar no mini dólar? Vou operar no Bitcoin, no Ethereum? Vou operar no dólar contra o Yen? O que eu vou fazer? Então, é justamente isso que a gente vai precisar fazer como segundo passo. Selecionar o ativo a ser operado. Uma mesma estratégia pode dar resultados muito bons num ativo, mas bem mal em outro ativo. Então, se a gente vai escolher fazer, por exemplo, cara, vou escolher o IFR no gráfico de 2 minutos do mini índice, bom, tu tem que ir lá e testar essa estratégia no gráfico de 2 minutos no mini índice para ver os números ali. E mesmo se eu pegar no mini índice, eu preciso escolher o prazo operacional, porque é normal uma estratégia nos 2 minutos ter um resultado e nos 5 minutos ter outro, nos 15 minutos completamente diferente, nos 60 minutos nem funcionar. Então tu vai selecionar uma estratégia objetiva, selecionar um ativo e o prazo operacional. Assim tu vai ter de forma bem redonda os números daquela estratégia e aí tu já sabe o que esperar lá na frente. E agora o terceiro ponto, um dos mais importantes, se não o mais importante, tá? Só antes da gente entrar aqui, eu quero te dar um recado, cara. Eu preparei uma aula muito importante. Daí é uma aula, não é só um vídeo, tá? Uma aula explicando sobre as dinâmicas do mercado, explicando como os mercados precisam ser lidos, a interpretação correta deles, quais tipos de estratégia a gente coloca em cada tipo do mercado e como ser consistente nos diferentes tipos de mercado. Isso é importante, né? Porque volta e meia o mercado tá fazendo uma coisa, volta e meia o mercado tá fazendo outra. Como ser consistente nisso? Por isso que eu
preparei essa aula, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só tu te cadastrar ali em questão de 10 segundos, tu já tá com essa aula, tu vai receber ela. Cara, assiste porque ela é muito importante, tá? E agora sim, o terceiro ponto é selecionar o controle de risco. Tem a estratégia, tu tem o ativo. Agora, quanto de dinheiro tu vai colocar em cada uma das operações? Tu vai botar todo o teu dinheiro? Tu vai botar uma parte do teu dinheiro? Tu vai colocar percentualmente teu dinheiro? Tem várias formas. Tem a forma financeira, em que tu escolhe, por exemplo, só R$1.000 para botar em cada trade. Tem por lote, onde tu vai selecionar o lote, por exemplo, 200 ações, um contrato de Binance e assim por diante. Tem caixas, tem controle de Kelly, algo muito mais agressivo. E o que eu mais gosto, o percentual. Controle de risco percentual. Para quem tá começando, esse é um dos melhores sistemas de controlar o risco, porque ele vai se ajustando de acordo com a tua performance. Se tu estiver indo bem, se tu estiver ganhando dinheiro, o sistema vai naturalmente aumentar as tuas posições. Por outro lado, se tu estiver indo não tão bem assim, estiver perdendo dinheiro, o sistema começa a diminuir o tamanho das tuas posições, tá? É importantíssimo, assim, ó, é impossível ganhar dinheiro sem ter um bom controle de risco. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, tá? Onde eu falei especificamente sobre controle de risco. Cara, assim, ó, assiste aquilo lá, porque trader que não tem controle de risco é trader que perde dinheiro no mercado. Bom, agora tu tem a estratégia, tu tem um ativo e tu tem o controle de risco. Posso operar, Alones? Não. Ainda não, tá? Pensa num piloto de avião, cara. Piloto de avião, ele passa mais ou menos pelo mesmo processo que o trader. Ele vai pra aula, ele estuda, ele faz prova, ele entende na teoria o que ele precisa fazer, como liga o avião, como decola, como pousa, o que precisa fazer em situações de emergência. A teoria ele sabe tudo. Mas isso não significa que ele vai sair pegando um avião 747 com 500 passageiros dentro, correto? Imagina se a companhia aérea deixasse ele fazer isso, né? Não, primeiro ele vai pro simulador. Agora ele vai botar em prática no simulador o que ele sabe na teoria. E ali no simulador ele vai aprender a decolar, a pousar, a realmente entender como o avião funciona no simulador, né? Então ele vai se habituar no treino como a coisa funciona. E é isso que o day trader iniciante precisa fazer. Ele vai agora com todos esses números, com toda a estratégia, vai para o simulador e vai operar, simulando operações em conta real. Mas ainda não vai botar dinheiro, porque uma coisa é fato, o trader iniciante vai errar na hora de operar. Ele vai botar uma boleta errada, ele vai fazer o controle de risco de forma errada, ele vai querer operar mais do que deveria, ele vai errar de alguma maneira e no simulador ele vai reconhecer esse erro, ele vai conseguir reconhecer esse erro sem precisar perder dinheiro, sem fazer o avião cair. É muito importante essa etapa. Tem gente que já conhece essa etapa e vai direto pra conta real, né? A maioria, inclusive. Tu já fez isso, cara? Comenta aqui embaixo. É normal, eu já fiz isso, tá? O cara conhece uma estratégia e vai lá operar na conta real. Quanto dinheiro tu já não perdeu fazendo isso? Então, cara, faz a coisa certa, passa por essas etapas, vai pro simulador, opera ali, comete os erros, vão ser cometidos no simulador e depois sim a gente vai para a última etapa, o quinto passo, que é de fato começar na conta real, mas de forma muito devagar. Como é que a gente começa na conta real, Lones? A gente sai operando normal, com muito dinheiro, alavancando, caramba? Claro que não, né, cara? A gente começa devagarinho. Ó, vou começar aqui com um contratinho de mini índice. Vou começar com uma ação no mercado fracionário, para day trade, sim, para day trade, mas eu não vou ganhar dinheiro, Lawrence, mas o objetivo não é esse. O objetivo não é ganhar dinheiro no início da conta real. O objetivo é se habituar com aquilo. O piloto, quando ele tá aprendendo, ele vai como copiloto, né? Vai um piloto que vai, de fato, tem experiência, já sabe como as coisas funcionam, que vai guiar o copiloto e vai soltando a manche na mão dele devagarinho. Então, devagarinho tu vai fazer isso. Se tu não tem um mentor do teu lado especificamente, começa com um contrato, começa com o mínimo do mínimo e conforme tu for ganhando confiança, conforme tu for percebendo que aquilo que tu tá fazendo nos trades reais batem com os números que tu atestou no backtest, aí sim tu vai conseguindo aumentar a mão. E antes que tu saia correndo pro pote de ouro, cara, calma que ainda tu vai precisar ver alguns outros pontos, tá? Além desses 5 passos, que é um início assim, ó, excelente, pouquíssimas pessoas sabem disso, tá? Tu vai precisar ainda reconhecer sinais, tu vai precisar identificar e escolher as estratégias de fato que tu quer, conhecer os indicadores mais importantes para day trade, conhecer o cenário macro, tudo isso tu precisa interpretar. Então eu vou deixar uma playlist aqui sobre day trade inteirinha para te poder assistir tudo o que é necessário para conseguir de forma clara e compreensiva iniciar de forma certa no day trade. Veja lá.